Em nome de Deus, que é nosso Pai Celeste, que é nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é nosso único e suficiente Senhor e Salvador, em nome do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Consolador, eu gostaria de pedir licença para esse grupo de estudo sobre o livro dos médiuns para iniciar mais uma noite de estudos. Peço que que a nossa mente, que o nosso cérebro seja aberto e que o nosso coração esteja em sintonia e que todos os espíritos benfeitores que ajudam esse grupo de estudo, que auxiliam esse grupo de estudo, estejam presentes. E que não só nós, os encarnados, mas os desencarnados que participam desse grupo de estudo também possam aprender. E assim eu peço licença para iniciarmos mais uma noite de estudo. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Rogério. Pessoal, boa noite a todos. Né, dando início agora ao nosso segundo dia de estudo de 2025 do GES. Né, como todos ficaram, né, como a gente teve a comunicação na semana passada, infelizmente o nosso colega Zé Roberto teve que se afastar, né, pelos motivos particulares dele, de acúmulo de trabalho, inclusive na Casa Espírita. E então, a pedido, né, que eu fiz ao departamento e também ao Oswaldo, que vai integrar conosco aqui, ajudando a gente né, avançar aqui nos nossos estudos, também estando na frente de algumas coordenações do nosso grupo de estudo, tá certo? Então, gostaria primeiramente das boas-vindas, agradecer a participação do Oswaldo, o carinho e a atenção que ele nos, né, vai dar aqui para nós, compartilhar conosco o conhecimento. Vou passar para ele um pouquinho de tempo da palavra para você se apresentar, Oswaldo, ao grupo, se apresentar a nós, depois a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo, tá certo? Perfeito, muito obrigado, Ana. Bom, boa noite a todos, é um prazer enorme com vocês. Eu, na semana passada, conheci o grupo, né, e fiquei... Até Alma sabia que se ela me apresentasse o grupo, eu ia ficar tentado por se tratar de um grupo de estudo, porque eu adoro estudar. Mas vocês podem ter a certeza do seguinte, faltou caridade para ela. Porque me convidar para substituir o José Roberto e para alternar com a Ana Carolina é me colocar numa situação muito difícil, né? Então eu vou precisar que vocês sejam caridosos e pacientes comigo. Eu sou um estudioso, né, da doutrina, como todos, e quanto mais a gente estuda, quanto mais eu estudo, mais eu tenho aquela impressão de que a gente sabe muito pouco em relação à doutrina, né? Então o convite desse grupo de estudo, ele me provoca para isso, para continuar os estudos, para aprofundar um pouco mais, e a ideia é essa, é tentar somar o grupo e para que a gente possa crescer juntos no conhecimento da doutrina. Eu frequento o grupo da família no domingo de manhã, no nosso lar, também ministrei ano passado o ESG, no Lusita, né? E participo de algumas outras atividades da casa também. Mas, enfim, sou um aprendiz do Evangelho, bem aprendiz mesmo, mas tenho boa vontade. Então, conto com todos e que todos possam contar comigo também. Muito obrigado, Ana Carolina, ótimo trabalho para você. Muito obrigado, Oswaldo. Obrigado, Oswaldo, seja bem-vindo. Como você mesmo disse, somos todos aprendizes aqui. Amém. E tenho certeza que sou suspeita, né, que eu gosto muito aqui do nosso grupo, tenho um carinho muito especial por esse trabalho aqui da Casa Espírita. Pessoal, agora sem enrolar muito, né, temos bastante conteúdo, estamos aqui na nossa viagem, aqui ao longo do conceito de evocação traçada pelo Allan Kardec, trazendo de forma muito bem resumida, né, porque o Allan Kardec tem uma produção grandiosa sobre vários temas, incluindo sobre o tema sobre evocação. Temos a nossa grande pergunta, né, que nós estamos há 3 estudos já colocando com a pergunta orientadora, se pode evocar os espíritos até então, né, semana passada, fomos até o ano de 62, né, com a viagem espírita,
onde Allan Kardec ainda está reafirmando, né, sobre a importância desse método mediúnico, desse método de comunicação mediúnica, e desenhando para nós melhor esse conceito e trazendo, né, debatendo sobre questões históricas, sobre as implicâncias mediúnicas, no sentido de ciência mesmo, como ele coloca para nós, né, também debatendo essa questão moral, ou seja, como que nós vamos instrumentalizar a evocação. Então, a gente percebe ao longo dessa viagem que nós estamos fazendo aqui pelos textos de Allan Kardec, o cuidado que ele teve para nós, né, para trazer este conceito muito bem definido e desenhado, porém não muito aceito, não muito abraçado pelo nosso movimento espírita brasileiro, com raras exceções, com raros trabalhos, mas de uma forma toda, como nós temos até a própria orientação da FEB, da FEP e da FEB, né, de excluir ao processo de evocação. Mas como nós estamos aqui, né, num grupo de estudo, sem desmerecer os trabalhos de todo mundo que está ali na federação e na nossa casa espírita, nós aqui temos o compromisso, né, crítico de pesquisar sobre isso, até para a gente poder, no futuro, né, refazer as nossas práticas na casa espírita. Então, vamos continuar nossa viagem aqui. Nós estamos agora em 63, né, onde Allan Kardec vai ter uma grande produção, né? Lembra da aula do professor Césio, que ele disse para nós que a boa parte da produção de Allan Kardec nem está no que a gente chama comumente de Pentateuco Espírita ou de obras básicas, né? E nem nos 22 livros que Allan Kardec escreveu, mas sim muita coisa a gente vai ter, vamos colocar assim, grande porcentagem mesmo de texto, até o professor Sérgio feita de uma contagem mesmo de páginas, né, está na Revista Espírita. Então, por isso que eu selecionei aqui algumas revistas espíritas, estou trazendo aqui de uma forma bem geral, sem pontuar um artigo em si, mas é onde, né, aqui nós temos alguns tópicos de vários artigos que ele coloca, aqui no caso do ano de 63, para a gente ver onde que ele está falando sobre evocação. Então a gente fez uma pesquisa temática pelas obras e pegando as informações, os ensinamentos que o Allan Kardec traz para nós. Aqui ele retoma, né, o que ele tinha feito no ano anterior na própria Revista Espírita, quando ele fez as viagens, falando sobre o domínio da própria Igreja Católica, né, que proibia a comunicação com os mortos, seja através de evocação, seja até para admitir uma comunicação direta. Então, o Allan Kardec aqui está debatendo, né, no caso aqui da figura da própria Igreja Católica, que está e é ainda, né, uma das grandes dominantes do mundo. Então, eles sempre colocam, né, ele retoma de novo, ele evoca, na verdade, agora a presença de Moisés de novo, falando para nós, né, como nós comentamos na semana passada, que essa que era mais uma proibição muito mais civil, muito mais não tão evangélica assim, mas era uma questão da lei dos homens, que ele precisava ter um controle social do seu povo. Então, por isso, para que esse processo de evocação não fosse feito de qualquer jeito e isso desequilibrasse culturalmente os hebreus, ele proibiu, tá certo? Mas que isso não se trata, pela matéria, não se trata de uma proibição evangélica. Não é à toa, e o Allan Kardec argumenta agora em 63, falando para nós, que o próprio Cristo não abraçou isso. Nós não temos, na Bíblia, não estamos nem falando da obra o Evangelho segundo o Espiritismo, depois coletado pelo Allan Kardec, na Bíblia mesmo, nós não vamos encontrar nenhuma passagem onde o próprio Cristo vai proibir o processo de evocação ou a comunicação com os mortos. Não é mesmo? Então, assim, da onde a gente pode tirar, qual o fundamento que nós podemos tirar? Que não se trata de uma proibição evangélica, ou seja, não vai contrariar as leis de Deus. E o Allan Kardec começa, né, ele argumenta bastante sobre essa questão, falando que não vai se tratar de uma violação à lei de Deus, não vai se tratar de um pecado, que independente se a gente vai trabalhar com a evocação ou não, as próprias almas, os próprios espíritos se comunicam conosco, mesmo de forma espontânea, ou seja, não é excluindo a evocação que a gente vai deixar de ter um tipo de comunicação com eles.
Não é independente da fé que a gente professa, independente se eu vou à igreja ou não, se eu vou ao centro espírita ou não, não importa, os espíritos eles têm a liberdade de, se quiser, inclusive se comunicar de forma espontânea com a gente. Então essa ideia, como ele coloca aqui, né? Então essa ideia que a igreja nos passa, lógico que aqui ele está falando de uma forma séria, né? Ele não está indo contra a igreja, pessoal. Ele está aqui fazendo um texto, é um texto que ele está argumentando, né, de uma forma teórica. Então ele vai falar assim, olha, então ele vai contradizer a doutrina católica que nos diz que quando a gente desencarna, falece, a nossa alma fica o quê? Ela fica presa, né, em alguma esfera espiritual, que eles vão chamar de inferno, purgatório, vão chamar de céu, né? Isso mudou, tá? Isso tem mudado. Se a gente, por exemplo, for estudar hoje, só fazendo um paralelo, se a gente for estudar hoje os grandes padres da igreja, ou seja, quem está ali fazendo o próprio evangelho, a própria catequese da igreja católica, e ela está se reformulando, né? Se a gente for estudar essa parte, a gente vai ver, por exemplo, que antes nós não tínhamos essa ideia, né, do purgatório, as almas migrarem para o céu, por exemplo, ou do inferno migrar né, tinha figura muito presente do inferno, a igreja, né, não é a mesma igreja que o Kardec está debatendo aqui, mas hoje já está mudando esse conceito também, que é a lei de evolução, né? Quanto mais a gente vai evoluindo na nossa compreensão perante o mundo espiritual, né, perante a morte, inclusive, a gente vai aumentando a nossa compreensão. Então, como eu falei, nós temos que ler o texto como se estivesse debatendo com a igreja de 1863, não com a igreja de hoje. Hoje, é lógico, eles preservam os seus dogmas, sim, mas já está abrindo, eles já estão começando a debater, inclusive, esses conceitos, como inferno, como céu, o próprio purgatório, né, ou seja, o destino das almas. Mas até o século XIX, né, no ano que nós estamos, isso era muito fixo, não tinha ainda essa liberdade dogmática para que eles até pudessem se refazer também. Só que ainda isso não mudou, tá? Ainda, até hoje, a igreja proíbe essa comunicação com os mortos. Aí o Allan Kardec começa a ser mais gracinha, né, de vocês, né? Porque vocês podem invocar os anjos podem descer até nós e até se revelar para nós, até aparecer para alguns, né? Lógico que para eles não vão chamar isso, eles nunca vão admitir que isso é um efeito mediúnico, né? Para nós sim, nós temos outra interpretação, mas para eles é uma forma de comunicação também. Então, o Allan Kardec começa a debater mesmo, né? Vamos colocar aqui com a figura do padre. Porque se pode evocar, se os anjos podem vir até a Terra, por que os espíritos não? Que Deus é esse que ia permitir somente, né, um anjo aqui, a gente está colocando com uma identificação à parte, né? Não é aquele espírito como nós que estamos em evolução, que nasce simples e ignorante e vai depois viver eternamente até chegar como espírito de luz. Não, então os anjos aqui já são seres à parte, mas eles podem vir até nós e se comunicar, né? Então o próprio Allan Kardec começa a desconstruir esses argumentos da própria Igreja Católica, e ele começa a falar assim, olha, isso não sustenta, né? Ou seja, tudo que vocês colocam, as premissas que vocês colocam, não tem como a gente, a nossa própria razão afasta. Porque se os anjos podem, por que as almas dos homens não podem? Né? Então a igreja não dá essa resposta, apenas afasta e fala, não, é proibido porque Moisés ali, né, foi quem falou, está falado e ninguém vai mudar isso. Então, como o próprio Espiritismo abraça essa fé mais raciocinada, a gente não vai admitir isso, né, sem contra-argumentar e sem realmente pensar sobre isso. Então, o Allan Kardec começa a ver que tem algumas incoerências e inconsistências nessa própria defesa contra o processo de evocação, e ele começa a acreditar que é muito mais um domínio da igreja, ou seja, porque quando eu evoco, né, um dos motivos que eu vou evocar um espírito é para ele me revelar, inclusive, sobre o pós-morte.
o além-túmulo, ou seja, para revelar sobre o mundo espiritual. Então, quanto mais ele me revela, mais eu fico instruído, mais eu consigo contra-argumentar, inclusive, com a igreja, não importa de onde eu estiver. Se eu estou no centro, se eu sou na igreja católica, ou seja, a gente consegue ter mais informações, e muitas dessas informações podem ir contra os dogmas da igreja católica, que a igreja católica é representada, né, como aquelas pessoas que têm uma fé fechada, como aquelas pessoas que não têm uma fé raciocinada. Isso já mudou? Mudou, tem mudado. Para quem acompanha os estudos, a gente percebe que, graças a Deus, tem mudado, mas até então não era assim, era totalmente hermético, fechado. Então, o Allan Kardec falou assim, olha, quer saber? É mais um medo de vocês do que uma proibição ou até uma impossibilidade. Por quê? Porque os espíritos se comunicam, sim, vocês podem chamar de anjo ou não, mas eles podem se comunicar de forma espontânea e também de forma através do processo de evocação. Então ele começa, né, a colocar que esse lance aí de pegar sobre a própria lei de Moisés e torná-la presente até os dias de hoje é apenas uma demonstração de medo. Ele mesmo coloca isso, né? O medo que a igreja perca esse controle. Ela não quer perder esse controle, porque quanto mais eu tiver fiéis que tenham acesso a um conhecimento um pouco maior, eles vão começar o quê? A contra-argumentar, a bater de frente com os próprios dogmas, e o que acontece? Isso vai criar uma inconsistência, e a igreja vai perder o seu poder, né? Um dos poderes, né, que quando nós temos a Dora Encontre, ela fala assim, né, a Dora Encontre, quando ela está falando para nós sobre o próprio espiritismo perante as outras, né, as outras igrejas, vamos colocar assim, que o espiritismo até hoje em um discurso religioso moderno, contemporâneo, praticamente não tem uma mesa para ele, a gente não tem uma cadeira, né? Então, assim, uma coisa é um evento de caridade, por exemplo. Chama o Centro Espírita, que eles realmente fazem caridade. Isso a gente se vendeu muito bem. Mas quando é uma discussão filosófica, teológica, nós ainda temos pouco espaço. E ela tem uma teoria, da qual eu concordo também, que ela fala assim, sabe por que o Espiritismo tem pouco espaço? Porque a gente não trabalha com o maravilhoso. E quando nós temos algo, né, quando nós temos algo que impressiona, que é aquilo que a gente vai chamar de sobrenatural, daquilo que é maravilhoso, que encanta, né, isso atrai muitas pessoas e a gente não pode discutir, a gente não pode contra-argumentar com aquilo que não é racional, com aquilo que é apenas um mistério, que é aquilo que a gente não se discute. Ou seja, né, de onde vem até a frase, com fé a gente não discute. O espiritismo muda isso de figura. Quando ele começa, inclusive, aqui um exemplo, né, quando ele começa a discutir sobre o processo de evocação. Né, ele começa a pegar aqui, ó, no nervo da própria cultura católica. Né? Então, por isso, como se a gente fosse aquela linha de pensamento um pouquinho mais chata, um pouquinho mais crítica, e por isso que muitas vezes o espiritismo é excluído desses debates né, quando vai dialogar com outras crenças. Justamente porque a gente não trabalha com o maravilhoso. Por isso que muitos teólogos, inclusive, não consideram, né, por mais que seja escrito, isso não consideram o espiritismo como religião. Justamente porque não está ligado a esse debate daquilo que é maravilhoso. E o que o Allan Kardec está falando aqui para nós? Não, o processo de evocação existe, porém não é algo maravilhoso e é regido por leis totalmente naturais. E pode ser explicado de forma racional. Né? E vocês proíbem ele falando para a própria igreja, porque vocês têm medo. Tem medo porque é um canal onde vai trazer, e é para trazer bastante conhecimento. Tudo certo, pessoal, até agora? Se quiser comentar, tá, gente? Só levantar a mãozinha, só abrir o áudio, tá bom? Agora, nós estamos com o famoso Evangelho segundo o Espiritismo. O Allan Kardec vai falar sobre a evocação?
Sim, ele vai falar sobre a evocação. Você vê que quase em todas as obras, pelo menos seus principais escritos, o Allan Kardec vai trazer para nós algum conhecimento sobre a evocação. Então ele vai falar aqui, né, num caso, né, ele vai falar que o processo de evocação, não só de evocação, mas o processo mediúnico como um todo, vem como um remédio, vem como um auxílio, né, para tratar aquelas pessoas, como comentamos na semana passada, né, para tratar as pessoas que estão sob influência negativa, influência espiritual também, não só aquelas que estão com questões médicas, físicas, psicológicas, mas também que estão atreladas, inclusive, a um processo obsessivo. Então, a própria mediunidade, através da evocação, onde eu vou querer realmente me comunicar com aquele espírito, tanto entre aspas, da vítima, tanto daquele que está sofrendo a influência, quanto daquele que está agindo, né, ou seja, o espírito obsessor, ele vai ser evocado para que ele possa ali receber a sua terapia, para que ele possa iniciar esse processo de esclarecimento e de evangelização, né? Então, Allan Kardec coloca isso para nós, né, como colocando para nós aqui uma importância não só moral, mas uma importância inclusive de cura, né? Ou seja, se muito bem empregada e se muito bem conduzida, lógico, ele sempre vai frisar isso, a gente pode realmente colocar a evocação como um dos remédios para que a gente tenha um processo de cura em um processo obsessivo, né? Então, depois ele coloca, né, para nós, como ele já comentou em textos anteriores, não há dias, não há hora, não há lugar para a gente poder evocar, né? Ou seja, são outras qualidades que vai atribuir, vamos supor assim, uma qualidade maior, outros fatores que vão atribuir a qualidade maior ao processo de evocação, como, né, se nós temos médios ali que estão aptos a médios e os próprios evocadores, né, que estão aptos a essa prática, à vontade, se eles estão unidos em pensamento, se tem uma moral elevada, se o objetivo realmente de evocar aquele espírito, no caso aqui obsessor, se realmente é de instruí-lo e não de humilhá-lo, não de piorar a sua situação espiritual, o seu sofrimento espiritual, ou seja, tudo isso é o que vai atribuir a qualidade ao processo mediúnico, no caso aqui a invocação. Porém, ele fala assim, olha, não tem nenhuma necessidade, como ele colocou aqui na figura, de nenhuma fórmula, não tem uma magia, é totalmente natural, não basta o quê? O pensamento, né? Nós evocamos através do pensamento, o chamado vem através do pensamento. Lembra? O espírito, seja ele obsessor ou não, ele vai receber, né, nesse campo, vamos colocar assim, nesse campo magnético, ele vai receber esse choque, como o Allan Kardec colocou, né, como se fosse um choque elétrico, e ele recebe o chamado, e se ele quiser, se ele tiver condições, ele atende, sim, o chamado. Ainda no próprio Evangelho, né, o Allan Kardec coloca para nós que as evocações têm que ser feitas com todo cuidado, com muito, né, sempre em nome de Deus, respeitando também a vontade daquele espírito que está sendo evocado, sem falsidades, né? Ou seja, a gente tem que estar realmente com a nossa moral e com o nosso coração aberto a esse processo, né? Então ele coloca assim, olha, essas visões aqui, tem a fantasminha desenhada aqui, né? Então essas visões, essas brincadeiras, onde a gente vai, né, evocar fantasmas, que eles vão ir com esses, né, com os vestidos, com um lençol branco, né? Ou como a gente vê em filmes, por exemplo. Isso não é abraçado pelo espiritismo, não é assim, tá? Porque os espíritos que são evocados, eles vêm exatamente, muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes eles preservam, inclusive, a sua vestimenta e a sua aparência física da última encarnação no plano físico, tá? Então, é possível, tá? É possível que ele se apresente exatamente como está. Ele pode mudar a sua fórmula do seu perispírito, sua forma, perdão? Sim, pode, mas sempre com a intenção de se fazer reconhecer. Ele pode, por livre-arbítrio, né? Porque uma das características do nosso perispírito é o quê? É a plasticidade. Então, ele consegue mover, ele consegue se transformar, nem que seja de forma rápida,
voltar a uma encarnação, por exemplo, de 5 vidas atrás, mas sempre tem, ele precisa, lógico, dominar essa matéria, ele precisa conseguir realizar isso e tem que ter um objetivo. Muitas das vezes, o objetivo, mas isso a gente vai ver só lá no capítulo 14 da Gênesis, é para se fazer, ele quer se mostrar com aquela aparência porque tem um objetivo. Para que aquela comunicação, as pessoas vejam quem ele é, de fato. Né? Mas mesmo assim, né, tem muitas ressalvas, né, o próprio Allan Kardec coloca para nós que os espíritos, mesmo com evolução muito baixa, eles também conseguem mudar a sua veste do espírito, né, o seu perispírito, mas às vezes também para enganar. Né? Então, assim, não importa qual manipulação fluídica que o espírito vai apresentar ali, não importa o conteúdo que ele for colocar também, tudo tem que ser avaliado. Até porque, né, o Allan Kardec coloca aqui, né, não tem aquelas visões, né, do espírito saindo em túmulos, aquelas coisas, né, o ser espiritual ele coloca aqui, né, ele separa, quando há a morte do corpo físico, há o desencarne de forma praticamente imediata. Lógico que tem variações disso? Tem, né, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, mas só isso aqui já daria uma aula, só isso aqui já daria um estudo, né? Muitos de nós devem ter, ainda já vejo algumas pessoas falando, o espírito ficou eternamente preso ao corpo, assim. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque houve o desencarne, tá, gente? Houve o desencarne. Quando não há mais o fluido vital, não tem como, tá? Não tem como aquele espírito ficar ligado fluidicamente, ou seja, pelos laços de prata, como a gente quiser chamar, se a gente quiser ir falar como o André Luiz coloca para nós, ou os laços do nosso corpo, né? Ele se desfaz. O que tem é uma questão emocional, é que o espírito pode se apegar a qualquer tipo de matéria, inclusive ao seu corpo, e assim sentir muitas, né? Ter muitas a percepção, devido a uma ligação emocional ali. Né, uma ligação que está no espírito dele, não que ele está atrelado laço a laço ali de forma fluídica, há uma diferença. Tá? Mas só fechando esse parênteses, porque isso já dá um estudo totalmente à parte. Quem levantou a mão? Fala, Valéria. Beleza, mãe. Eu sei que não é muito o tema da aula, mas você comentou sobre esse assunto e eu já me questionei algumas vezes, porque eu já vi alguns comentários. No caso do suicídio, eu já vi falar que ele fica vinculado até que todo essa ligação aí se desfaça, e isso às vezes leva o tempo que ele teria ainda de vida. 10 Sim. anos, 20 anos, 30 anos, tal. Então eu queria entender isso um pouco melhor. Entendi, Valéria. É um discurso, né? Assim, eu coloquei aqui porque o Allan Kardec está se referindo, né? E atrelando o processo de evocação. É uma interpretação que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Você lembra quando sempre falei isso, a gente tem que aprender os princípios de forma muito bem. A gente tem que realmente assim, botar no aprender exatamente para a gente conseguir trabalhar com eles. Tá? Qual o tipo de fluidos que nós precisamos quando nós estamos encarnados, com vida, o nosso corpo físico está com vida, é o fluido vital. O próprio nome diz, vital, ele dá vitalidade ao nosso corpo. Não importa não importa a minha causa morte, tá? Se foi eu mesma que dei a minha morte, um suicídio, um acidente, uma doença que foi me levando aos poucos, tá? Cada espírito vai ter uma expiação e vai ter uma condição moral atrelada à sua morte, tá certo? Mas a partir do momento que o coração parou, que o cérebro parou em si, enfim, porque a medicina ali vai colocar como morte física, tá certo? Há o desencarne, tá? A gente não fica atrelado ao nosso corpo. Acontece o que acontece com o nosso perispírito, que aí já vamos estar falando de uma anatomia espírita, tá? Não é a medicina, mas vai dar conta disso. Nós estamos ligados ao nosso corpo físico, célula por célula. Tá? Então, não tem, é lógico que esse desencarne, ou seja, houve o corpo físico, ele faleceu, e esse desencarne realmente vem algumas horas depois. Tá? Mas ele não fica atrelado ao corpo a vida inteira.
essa é uma interpretação, pelo menos que eu entendo, quando teve o livro da Ivone do Amaral Pereira, né, do Vale dos Suicidas, pelo Camilo, pelo Espírito Camilo, onde ele traz bastante essas informações, mas se a gente for ler com muito cuidado, ele nunca disse isso. Que o espírito fica ali, colado ao corpo, como se estivesse ainda grudado por esses laços, porque esses laços eles se rompem. E não é que a gente conserva o fluido vital e por isso que a gente sente todos os efeitos, o corte numa autópsia, a própria decomposição no caixão, né? Algumas pessoas colocam isso, né? Ou seja, como que é colocado na obra, né? Esses laços que ainda foram prematuramente, vamos colocar assim, rompidos, tá? Eles conservam as suas impressões pelo próprio espírito, ainda as impressões da última vida. Porque o sofrimento, por exemplo, que levou aquele espírito, o pensamento dele está desequilibrando todo o seu corpo também. Então, assim, não é que ele está ligado ao corpo físico que já está enterrado ou cremado, que seja, entende? O próprio corpo físico dele o próprio corpo espiritual dele está gravado toda essa perturbação. Até porque ele percebe que não adiantou nada, infelizmente, ele se matar. Ele apenas deixou ali o seu corpo físico e ainda atrelou muitas questões morais. Tanto que no livro da Ivone, voltando, esses socorristas, né, que são comandados pela Maria, esses socorristas, eles são passistas. O passe deles é como se fosse o nosso passe da casa espírita. Quando eles dão um passe, é lógico, né? Mesmo assim, aquele espírito está em um sofrimento muito grande. Ao dar o passe, é dito pelo Camilo, aí nós vamos ter a questão dele, não foi o Allan Kardec que nos trouxe essa informação, é dito que esses laços, como se fosse, eles vão se secando. Ele utiliza mais ou menos essa palavra, se não me engano. Como se fosse se acalmando. E quando isso acalma, ele tem um desligamento emocional, espiritual daquele corpo. Atrelado a isso, por isso que eu não queria entrar muito nisso, que dá só dá uma aula sobre isso, entende? Atrelado a isso, ele vai ter a própria perturbação, a perturbação espiritual, que aí o Allan Kardec traz essa informação para a gente, que todos nós passamos, independente da causa-morte que deu o nosso próprio desencarne. A gente já tem isso de forma que acontece de forma natural com todos nós. Uns mais graves, outros nem tanto. Não é à toa que o Allan Kardec, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, faz a coletânea de prece que ele mesmo escreveu, tá? Para aquele ente querido que acabou de desencarnar, por exemplo. Né, se a gente for prestar atenção, uma delas é para isso, para que esse trauma, né, que causa ali a alma, ela vai se amenizando cada vez mais. Até porque tudo que eu penso, eu como espírito desencarnado ou encarnado, eu estou o quê? Alimentando esse meu corpo, esse meu corpo espiritual. Então, dependendo do que eu pensar, vai me causar um bem-estar. Dependendo do que eu pensar, não. Entende? Mas não que o corpo, ainda aqui no caso, né, esteja ligado ao espírito de forma fluídica. Entende? Se os laços eles são rompidos, sim. Não, essa ligação que diz aí que fica ali preso ao corpo, eu entendo que não. O que eu não consegui entender muito bem, a ligação emocional, tudo bem, é fácil de entender, é com relação a exaurir, né, esse fluido vital que a pessoa, no caso do suicídio, ainda teria. É isso que Então, isso é isso que eu estou falando, ele não tem. O fluido vital, ele cessa na hora do desencarne. Ah, tá, não importa que ele fosse viver mais 50 anos. Não, então, eu nunca vi. Essa é uma interpretação que eu vejo, que eu vejo que as pessoas têm da obra, principalmente dessa obra da Ivone, que é um marco histórico, né? Uhum. Que é uma obra belíssima. Só que não tem. Já li umas 2 vezes essa obra, até para poder ver, né, ver se a opinião do espírito no Allan Kardec não tem. Tá? O Allan Kardec, inclusive, ele fala, olha,
acabou, teve a morte ali, o seu coração, ele parou de bater, tudo, esse fluido vital não tem mais porque ele vai existir, porque ele é para vitalizar o corpo orgânico. Uhum. Né? Então não tem Então, porquê, eu já o vi corpo vários morreu. espíritas falando, por isso que isso me confunde. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E sempre na obra, né? Porque assim, porque às vezes quando a gente está falando a nossa interpretação, né? Por isso que quando a gente, por exemplo, num grupo de estudo, a gente tem que trazer sempre a referência, né? Colocar assim, amigo, da onde você leu isso? Até porque, né? Senão a gente vai reproduzindo algumas situações que vai bater o quê? Vai bater contra um princípio espírita. Né? O Allan Kardec coloca isso como princípio. Olha, para as almas animarem um corpo físico, isso desde o reino vegetal ao reino hominal, precisa de fluidos vitais. E é só isso. E até porque não é nenhuma criação de Allan Kardec. Né? Ele pega emprestado da própria ciência e coloca né? Ele pergunta aos espíritos: há um tipo de fluido, que era a palavra da época, há um tipo de fluido que vai ser necessário para que anime aquele corpo, além da alma ali? Sim, o princípio vital, que cessa após o desencarne. Né? Então não é o fluido vital que vai fazer, só um minutinho, Oswaldo, que a gente vá levá-lo, né? Agora, obras como o André Luiz, por exemplo, ele avança mais um pouquinho sobre essa questão e coloca para nós que nós temos os nossos centros de forças, os nossos centros vitais, chamado por outras correntes como chakras, tá? Onde o fluido vital, os espíritos trazem esse fluido como se fosse, como se eles estivessem ali esperando a próxima vida, mas não que esse fluido vital esteja animando ele enquanto ele está fora do corpo físico. Entende? Mas isso é uma questão do André Luiz. O Allan Kardec também não coloca isso. Entendeu? Pode falar, Oswaldo. Perfeitas essas colocações. Eu só queria também colocar o seguinte: uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, especialmente no caso do suicídio. Todo suicida ele está doente. E a providência divina, ela considera essa doença nessas questões. Né? Então, outra questão, quando a gente fala assim, essa pergunta que a Valéria colocou, né? Se ele passaria por um período equivalente ao tempo que ele teria que ficar na vida. Isso é uma questão quase que matemática e objetiva, e isso não existe na questão da espiritualidade, porque a análise da providência divina, a análise das leis espirituais, elas são subjetivas, ela vai considerar exatamente o nível de consciência daquela pessoa naquele momento, a influência espiritual que ela sofreu para chegar até aquilo. Não pode ser que ela demore 1 ano para ter um socorro, pode ser que ela demore 10, enfim, mas isso é extremamente subjetivo, não tem como a gente imaginar, assim, uma regra geral para esse tipo de caso, né? Cada caso é um caso, né? É isso que Exatamente. realmente sempre questionei, porque para mim era uma coisa que não tinha lógica. Não tem lógica. Essa para mim é comum pela forma trágica do acontecido, como no caso, por exemplo, de um acidente ou de uma pessoa que seja muito apegada à matéria e tal. Então, essa ligação emocional, igual a Ana falou, aí eu concordo que ela fica ali, aí ela pode passar anos ali até ter essa no sofrimento e sair ali, né, e ser socorrida. Agora, essa ligação pelo fato dele ter antecipado a morte, isso era uma coisa que na minha cabeça era muito complicado, não conseguia entender, eu achava muito absurdo. Exatamente. E outra coisa, por exemplo, mas a equipe da Maria vai lá, né, Oswaldo, e dá o passe. O perispírito, gente, nós temos o passe espiritual. O nosso perispírito é um fluido que emite vários fluidos. Aí a gente chama o André Luiz de novo para a nossa conversa aqui, que inclusive tem os seus centros vitais ou seu centro de forças emitindo fluido o tempo todo. Então, assim, só não tem o fluido vital, porque não sei que as pessoas tanto querem o fluido vital, mas tem outros tipos de fluidos. A colônia,
tem, né, a hipótese de que existam colônias, enfim, são o quê? Produções fluídicas. Ou seja, o tempo todo, né, essa própria perturbação, como o Oswaldo colocou muito bem para nós, tudo isso vai alimentar esse próprio corpo do espírito ali que está, né, infelizmente, que desencarnou devido ao suicídio, por exemplo, ele está contaminando os seus fluidos espirituais. Se fosse assim, pessoal, por que a gente ia ter médiums passistas na casa espírita, tá? Dando passe? Era só entrar na cabine e ter um monte de espírito ali e fechar a porta. Não, o passe ele é fundamentado teoricamente porque os espíritos precisam, por exemplo, do nosso fluido vital, porque eles não têm. Podem ter numa caixinha e eles podem ter ainda em potência, né? Como há teorias como é do André Luiz, que tem muita lógica, mas a gente ainda não teve instrumentos para poder ferir isso, tá certo? Podem ter essa teoria, mas mesmo assim ele precisa de quem tem o fluido vital em potência, já em ato, quer dizer, né? Que é o quê? Nós, encarnados. Se fosse assim, por isso que nós chamamos de passe misto, né? Que a gente aprende lá nos nossos cursos de passe. Tá certo? Voltando aqui, pessoal, eu falei, né? Só esse assunto. Pode Posso falar, falar? Graça. Pode, claro, Graça. Não, menina, muito boa a sua explicação, porque é muito lógica, muito boa mesmo. Muito obrigada. E assim, lembrando o André Luiz, a gente for lembrar né, do livro Nosso Lar, ele não foi socorrido. Não é que ele não foi socorrido, ele só não conseguia ver aquele socorro que estava ali. Então é tudo questão Exato. mental mesmo, né, emocional, que liga essa pessoa àquela situação que ele viveu, que deve ser muito sofrida mesmo. E Deus, gente, esse socorro divino é maravilhoso. A gente nem consegue, como a gente tão cheio de defeitos, a gente não consegue compreender direito ainda esse amor. Então, assim, olha, muito obrigada. Foi muito boa essa sua explicação. Muito obrigada. Obrigada eu, Graça. Mas é isso mesmo, né? Se for lembrar da obra O Nosso Lar, você lembra que eles reconheciam o suicida só pela sua capa fluídica? E não tem nada a ver com o fluido vital, tá, gente? Realmente todo esse sofrimento como a gente cria, né? O Allan Kardec vai chamar isso do quê? De fotografia do pensamento. Então, eles se reconhecem pelas suas, né? Ou seja, isso, o pensamento, olha o pensamento, né? Ou seja, que tem a capacidade de dar qualidade aos nossos fluidos, que vai atribuir odor, cheiro, o odor, a cor, temperatura, porque o fluido é uma matéria, né, que pode ser manipulado, inclusive, no mundo espiritual. Mas o fluido vital, que também é uma matéria, ela é só necessária para o mundo dos encarnados, porque a gente precisa dar uma vitalidade ao nosso corpo. Precisamos ficar aqui, não tem jeito, essa é a lei de Deus, né? Ainda não temos como penetrar em sua intimidade, na própria intimidade de Deus, para saber por que precisamos realmente. Temos, lógico, o próprio Allan Kardec fez para nós, trouxe um texto lindo no próprio livro dos Espíritos, né? A questão 222, onde ele vai trazer para a gente vários argumentos que Deus é tão bom e justo e impôs para a gente a reencarnação, que a gente precisava, né? Mas para que exatamente, como, por que eu preciso do corpo físico, por que ele tem que ter essa vitalidade, ou seja, entender toda essa arquitetura de Deus, ainda precisamos evoluir um pouquinho, né? Voltando aqui, pessoal, ao nosso tema sobre evocação. Tá? Então, no próprio livro, na própria obra, o Segundo Espiritismo, que é uma obra de estudo também, não é só fazer evangelho no lar, tá, pessoal? Ele também é de estudo. Então, ele já traz para a gente, olha quanta coisa, né? Ele falando para a gente sobre a evocação, colocando também esses elementos que tem que ser algo totalmente natural. Olha, lembra? Como a Dora Encontra falou, tirando totalmente o maravilhoso disso, não precisamos de nenhum rito, de nenhum ensaio, não precisamos de mágicas, né, de nenhum instrumento, além do nosso pensamento, da boa vontade, da nossa qualificação também para poder fazer esse processo, como ele colocou aqui, né, sempre de forma séria e respeitosa para com os espíritos. Aí, pronto, já é um passo para a gente ter um sucesso mesmo. Depois, em linha 5, vamos ter a obra O Céu e o Inferno, que é recheado de invocações.
né, onde Allan Kardec traz para a gente muitos dos textos do Céu e Inferno já tinham sido colocados na própria Revista Espírita. Então ele faz essa coletânea aí, né, e vai depois mais colocando as impressões próprias dele, a interpretação do próprio Allan Kardec, que é uma obra, como a gente sabe, onde a gente vai ter acesso a vários tipos de espírito através da evocação. Ou seja, através da própria evocação, os médios ali da época de Kardec teve contato com espíritos de luzes a espíritos totalmente de sofrimento e aqueles que estavam em uma transição, né? Que não era nem tão malzinho, nem tão bonzinho, mas que estavam trazendo o quê? Revelando as impressões de como eles entendem, como que eles perceberam como, né, o mundo espiritual. Tá certo? Então, esse livro só foi possível nessa obra, que é o Allan Kardec, ele reúne esses textos através da evocação. De novo, né, vai rebater a questão da própria Igreja Católica, os próprios espíritos dão a Allan Kardec essa fundamentação teórica, né? Então a gente começa a perceber aqui que o Allan Kardec tem bastante essa preocupação, lógico, ele estava qual é até hoje, né? Qual é o grande contraditor da própria ciência, filosofia espírita? A Igreja. Né? Então ele está o tempo todo, com muito respeito, né? Mas ele está o tempo todo contra-argumentando com ela, falando sobre as leis mosaicas, né? Então temos também essas impressões no livro O Céu e o Inferno, né? Coloca, né? Depois ele volta para nós falando assim, olha, isso é uma questão muito mais de medo que a igreja tem, porque olha o livro aqui, olha quanta revelação nós tivemos, olha quanto conteúdo nós temos sobre o mundo espiritual, tanto em suas esferas inferiores, tanto quanto esferas mais felizes. Então a gente teve contato com vários tipos de espíritos que vieram passar a sua experiência, contar a sua jornada, né? Então, isso é muito perigoso quando a gente está falando de uma religião que é dogmática. Não vai aceitar isso. Onde só existe, né, o céu, o inferno, no máximo ali o purgatório, né? Hoje se fala sobre a transição entre esses três, né? Mas até Allan Kardec, ou seja, qual o contato que ele teve com a igreja, não era assim, né? Era muito mais ferrenho, era muito mais rígido essa questão. Então a gente começa, né, a perceber, né, o Allan Kardec aqui falando até para as pessoas que estudam essa parte, para os teólogos, né, olha, vamos questionar, vamos começar a ver a lógica de tudo isso, né, vamos só interpretar um Moisés como todo mundo, como o próprio filho do tempo que ele foi, e não vamos colocar isso como uma lei estritamente evangélica. Então, ele rebate, né, ele o tempo todo aqui na obra, né, ele né, além de praticamente agradecer que existe a evocação, porque foi através do processo de evocação que ele obteve muitas informações, por isso que gerou o livro Céu e Inferno, né, mas também colocando, né, voltando para nós, falando, né, da boa evocação que nós temos que fazer, qual o compromisso que aquele que pratica o espiritismo tem que ter com o processo de evocação, e como que seria isso no nosso dia a dia, tá certo? E ele fecha aqui, né, debatendo com a Igreja Católica. Alguma questão até agora, pessoal? Vamos andar mais um pouquinho devido aqui ao nosso tempo, pessoal, você vê que a viagem aqui é grande, já estamos em 66, mas vamos até 69, tá certo? Na própria Revista Espírita, voltando, lembrando lá do Césio, né, que fala pra gente, não podemos nunca esquecer a Revista Espírita de lá. Então, ele vai colocar de novo, né, o Kardec é muito preocupado com essa questão do porquê fazer o processo de mediúnico, porquê evocar os espíritos, porquê se comunicar com eles, falando, né, que isso seria, como a gente falou já anteriormente, né, que é um processo de terapia, inclusive, né, para que a gente afaste esses processos, para que a gente afastar no sentido de evangelizar aquelas almas envolvidas nesse processo, nessa grande influência negativa. Lembrando, por exemplo, no processo obsessivo, como nós já estudamos, né, e nisso eu acho que o André Luiz tinha razão. O André Luiz ele fala que o processo obsessivo não é vítimas, né, sempre há uma troca ali, não tem jeito.
Então, quando há aquelas duas almas envolvidas, né, sem colocar como vítima e colocar como réu, por exemplo, mas aquelas duas almas que estão um pouco mais influenciando o outro naquele exato momento, mas isso não quer dizer que histórias, né, passado foi exatamente assim, porque muda, né, o processo obsessivo que a gente muda. Eu posso hoje ser obsessor, amanhã ele vai me obsediar e a gente não romper isso. Mas a evocação pode vir como como uma terapêutica para que a gente haja, para que a gente tente romper ou pelo menos iniciar o tratamento daquelas duas almas. Né? Lembrando que muitas vezes precisamos de outras vidas. Precisamos de outras vidas para que esse processo realmente se finalize de vez. Tem alguns processos que realmente o próprio espírito, ou os espíritos ali envolvidos, eles precisam de outras reciclagens, né? Aí vem a importância da própria encarnação, né? Como a gente colocou ali, Allan Kardec falando para a gente, por isso que Deus é tão justo e nos oportunizou, né, as várias vidas. Porém, também nos deu a chance de evocar esse espírito, tentar conversar com ele, tentar dialogar com ele, né? Então, é uma das importâncias que a evocação tem aqui para nós. Depois, né, ao evocar, né, lembra que o Allan Kardec já colocou isso para nós em estudos anteriores, sobre a própria identidade, para poder ver quem é aquele espírito que está sendo evocado. Ele tem uma premissa, né, nos 2 capítulos anteriores, que é sobre a identidade, né, do espírito. Ele já começa falando assim: olha, certeza absoluta nós nunca vamos ter. Não tem instrumento para a gente poder ter 100% de certeza que aquele espírito é ele mesmo quem ele fala. Mas ele dá para nós alguns caminhos, né? Algumas pesquisas que podemos fazer para que a gente pode colocar como há uma premissa válida que se trata mesmo de tal espírito. E isso nem sempre é fácil, né? Então, por isso que o Allan Kardec fala, olha, evoca. Você pode até fazer algumas perguntas, tentar pescar algumas informações para poder chegar a uma identidade certa dele, porém tem que fazer isso de forma muito sutil, né? Não podemos cansar o espírito, né? Isso não pode ser não é um inquérito, tá bom? Então ele tem e muitas vezes ele fala, mesmo sendo evocado, ele vai trazer essa informação de forma espontânea. Porque ele mesmo vai falar, ele mesmo, até porque ele também tem a preocupação de se fazer presente e também de falar, olha, sou eu. Então se eu, o espírito, vou dar, lógico, de acordo com as minhas condições, inclusive espirituais e de entendimento da minha nova vida espiritual, eu vou dar algumas informações, principalmente aquelas que estão mais frescas na minha cabeça, principalmente as que eu vivi anteriormente, as últimas impressões físicas, materiais, no plano físico que eu tive. E isso isso é muito importante, às vezes seja um fato marcante, às vezes ele fala alguma questão que somente aquele grupo sabia, não tinha como o médium saber, por exemplo, tá certo? Então tudo isso são pesquisas que a gente pode ir fazendo, mas sem interrogá-lo, né? Por isso que ele coloca, no Kardec ele fala, olha, fazer essas perguntas excessivas, tentar pegar provas ou seja, a gente já sabe que não vai conseguir 100%. Então, para que, se eu já sei, por que eu vou ficar dando provas, pegando provas, e esse espírito muitas vezes pode encher o saco e cansar e assim encerrar, né? Ou seja, não consigo nem a prova e nem a comunicação. Então, eu cansei o médium e cansei o espírito, e não cheguei a lugar nenhum, né? Então, muitas vezes deixa pela vontade dele. Ele vai querer, né? Só a gente pensar, bom, se eu estiver desencarnada agora e alguém me evocasse, quisesse conversar comigo, eu vou falar alguma coisa, olha, gente, sou eu, né? Então, assim, é natural do espírito, por vontade própria, ele querer, ele querer, né? Porque justamente a gente não leva mais a nossa identidade, né? Mas ele vai tentar provar, olha, sou eu de fato. Tá? Sem que isso, a equipe material aqui, os encarnados, deixe ele cansado com isso. Então, o Allan Kardec fala isso, tanto que ele reservou, né, na própria obra em estudo, que nós estamos, ele reservou um capítulo só sobre isso, certo? Vai falar também, né, sobre alguns médiuns que
são mais aptos a esse processo de evocação ou aptos a atender a um tipo de espírito, ou seja, porque não é porque nós somos médiuns no sentido amplo da palavra que nós seremos todos, que somos todos iguais, né? Assim como os espíritos também são seres individuais, nós também somos. Apenas temos o corpo físico, e isso aqui que nos coloca na condição de encarnados. Então, há médiuns que são mais propícios a falar com um tipo de espíritos, há outros com outro tipo. E isso vai influenciar, sim, não só na qualidade, né, como na eficácia como um todo esse processo de evocação. Também, no mesmo serve, né, essa mesma matéria aqui também serve para comunicação direta, espontânea, tá? Então, essa variedade, isso vai acontecer. Né? Então, como ele coloca aqui, né, o Allan Kardec compara, né, a como fosse um instrumento de cordas, né, a própria faculdade, né, só que nem todas as cordas, ou seja, nem todo médium vai poder tocar em todas as cordas daquele instrumento. Então, por isso que o Allan Kardec fala, quanto mais variedade de médiums, né, melhor, porque eu vou atender uma equipe espiritual também maior, né? Então, e isso também no processo de evocação. Depois ele fala, né, por exemplo, como eu coloquei aqui, né, há médiuns que eles podem ser excelentes a um tipo de faculdade mediúnica, a um grupo de faculdade mediúnica, porém, não servirão como bons instrumentos para outro tipo de matéria, para outro tipo de espíritos, né? Por exemplo, nem todos os médiuns conseguem fazer pinturas. Nem todos os médiuns conseguem receber poetas. Nem todos os médiuns conseguem tocar um instrumento porque o espírito era músico. Lembra? Então, há faculdades que são totalmente específicas. Como nós já estudamos, independente disso, independente da nossa facilidade mediúnica, não todos nós temos que estar em estudo e em treinamento o tempo todo. Porém, temos que reconhecer, temos que ter essa humildade que nem sempre eu vou ser um bom instrumento para aquele tipo de espírito. A minha missão ali, por exemplo, é atender outro, por exemplo, né? E mesmo assim não deixa de ser um grande médium, não deixa de ser um bom instrumento e de servir a Deus, né, esse dom mediúnico aqui. O mesmo acontece também com o processo de evocação. Então, eu posso evocar Beethoven, por exemplo, que tem comunicação de Beethoven, né, de Chopin, de vários, inclusive na própria revista espírita, inclusive, né, tem um médium que recebeu a mensagem e tem aquele médium que também foi para tocar. O Allan Kardec fala isso, né, que infelizmente não trouxe aqui, mas que conseguiu tocar uma música porque foi a pedido. Já que eu estou falando com Beethoven aqui, com Chopin, que toca aí, né? Não é qualquer hora, né, que a gente está com uma alma dessa, né? Então, além de ter a comunicação, teve teve um médium que tinha habilidade, né, para poder servir como instrumento para que ele pudesse tocar o piano. Então, nem todos os médios acontece isso, né? Nem sempre. Tem pessoas que não conseguem nem tocar o piano na vida aqui, né? Imagina como espírito, ou vice-versa. Às vezes eu não sei nada de música, não sei tocar nada, mas quando estou mediunizada, dependendo, né, eu me sigo com um bom instrumento. Então, isso é muito variado, né? Então, isso tem que levar em conta também quando a gente está falando de evocação, tá? Então, não adianta nada, né? Por exemplo, a gente insistir nisso, porque eu também vou estar cansando o médium, né? O próprio Erasto fala isso para nós. Não adianta, eu vou cansar o médium e dali não vai sair. Dali não vai ser isso é um bom ponto para a gente pensar, para quem está aqui, para quem trabalha como instrutor de grupo mediúnico, de curso mediúnico, tá? Se a gente for cansar aquele médio iniciante, que eu quero que ele faça, que ele tenha uma faculdade X, lembro do Erasto, tá? Não sou eu que estou falando, é o próprio Erasto. Aí ele fala assim, não adianta. Se aquele médium, é lógico que a gente vai ter que levar em conta que ele é iniciante, isso tudo. Mas se ele for estimulado ao ponto de ele não conseguir, não adianta. Porque às vezes ele não tem isso formatado nele, ele não vem com esse compromisso. Né? Então, a mesma forma, eu posso ter médios, eu posso ter doutrinadores que não são aptos a trabalhar com o processo de evocação. Então, eu tenho que fazer esse filtro também,
né? Então, por isso que o Allan Kardec coloca aqui que qualquer processo mediúnico, ele tem muitas influências. Eu preciso eu preciso ver a qualidade do médium, preciso ver qual é o grupo, tem as combinações, né, entre o médium e o espírito. Então, são muitas coisas, é uma orquestra, né? Tem que estar tudo em harmonia para que aquela comunicação se faça, né? Ele dá exemplo aqui, né? Igual a quem igual a foto, né? A fotografia. Para que eu tenha uma boa fotografia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cuidar da luz. Não é somente o instrumento ali, não é só o médium, né? Não é somente a câmera ali, a lente. Tem muitas circunstâncias do ambiente, de tudo, que vai influenciar numa boa, né, em uma boa foto, inclusive o dom do fotógrafo. Porque, lembra, o dom do médium, se ele não tiver essa faculdade nele, ele não tem como colocar para fora, ele não tem como fornecer esse tipo de trabalho. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de comentar? Então, vamos andando aqui mais um pouquinho, pessoal. Né, até a própria Allan Kardec coloca assim, olha, não podemos, falando de novo, né, sobre a própria identidade do espírito, ele fala, não podemos voltar toda a prática espírita, voltar todos os nossos princípios do trabalho mediúnico somente para ficar buscando o RG do espírito, tá? Isso não é o mais importante, tá? Olha quanto estudo, olha quantas coisas envolvendo, né, a importância, como nós falamos da importância de tratar um processo obsessivo, né, a importância de trazer para nós as informações do além-túmulo. Então, assim, não é somente ficar, né, ficar investigando de forma excessiva essa identidade, tá certo? Então ele coloca isso para nós. Isso aqui nós já comentamos, né, sobre o médium espírito, né, que tem que ter essa própria combinação fluídica, senão não rola o transmediúnico, não vai ter, tá certo? Então, esse texto aqui, como eu coloquei, mostra, né, esse bom senso de Allan Kardec, como sempre, essa posição equilibrada dele, e que não precisamos ficar de forma excessiva, né, exaustivas, tentando procurar por provas, né, ou seja, me prova que é o espírito que esse mesmo que falou com você, porque as provas, elas vêm em muitos detalhes, né, por isso que essa análise, ela tem que ser muito bem detalhada, muito bem colocada. Seja uma carta mediúnica, como a gente vê em algumas casas espíritas, seja um livro mediúnico, ou seja, a música que foi tocada ali, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem, como o Kardec coloca, isso tem que ser analisado, mas nem sempre vamos ter a certeza absoluta que se trata daquele espírito. Agora, em 67, né, então o Allan Kardec coloca aqui para nós, né, ele começa a colocar algumas instruções de como que a gente vai lidar com esses espíritos que estão mais em sofrimentos, com pouca evolução, né, que vem muitas vezes, ou seja, nós sabemos que a gente pode evocar e qualquer espírito pode se comunicar com a gente de forma direta, de forma espontânea, independente da sua evolução, tá certo? Então, só que vai ter alguns que vão trazer mais um desafio maior para nós, né? Porque a gente receber a graça, a visita de um espírito de luz, de um espírito já de um quilates maior, é uma delícia, é excelente. Até o ambiente fica totalmente, né? Ele contamina ali o ambiente de bons fluidos. Agora, lidar com o mais difícil, aí começa a complicar, né? Então, por isso que o Allan Kardec coloca para nós, olha, vão ter, como todo trabalho mediúnico, vão ter aqueles espíritos que vão querer perturbar qualquer tarefa mediúnica. E como que eu lido com isso? Né? Primeiro, com muita paciência e testando a paciência deles, porque se eu sou um médium ou se eu sou um grupo mediúnico que vou dar espaço para isso, pronto, é tudo que ele quer. Aí ele vai perturbar, às vezes ele não é nem tão maldoso ou leviano, passa a ser brincalhão. Se a gente der um espaço para ele vai se fazer. Então, como que eu faço? O primeiro ponto, se eu não conseguir doutriná-lo ou evangelizá-lo, melhor dizendo, tá? Se eu não conseguir fazer com que acenda essa consciência, até que ele perceba até o próprio ridículo que ele está passando, né? O mal que ele está fazendo, inclusive a ele mesmo, se ele não aproveitar aquela oportunidade, né? Se ele não quiser, então vamos testar a paciência dele, é só não dar atenção. É igual aquela criança mimada, né?
que fica chamando atenção, 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 e muitas vezes a gente não pode dar aquela atenção na hora e fala, olha, fica aí quietinho, já falo com você. E não fala. Ele vai embora, ele vai se cansar, e aquele grupo vai seguir de forma de forma mais segura e harmônica. Então, muitas vezes, o Allan Kardec fala, olha, vamos exaurir a paciência dos espíritos, né, através da despreocupação, ou seja, fica aí quietinho, tá? E muitas vezes, ele volta do grupo, e muitas vezes ele é evangelizado, de tanto que ele escuta. E ele, muitas vezes, depois vem e agradece ao grupo. Falei assim, estou acompanhando, não estava com a própria intenção de aprender, mas de tanto que está ali na casa espírita, lembra que a casa espírita não é um pronto-socorro, não é um hospital de almas? Então ele volta, vai lá, volta, vamos ver, né? Ele foi com a intenção de brincar, por exemplo, e depois ele é realmente evangelizado. Muitas vezes só de ouvir, ele não é nem atendido de fato, mas só de ele estar ali se alimentando de bons fluidos que aquele grupo coloca, ele vai ouvindo as próprias instruções dadas aos outros espíritos, ele também aprende. No nosso evangelho, no lar, ele também aprende, porque nós estamos cercados também, né? Então, ele também aprende. Então, assim, uma das formas é essa. Se a gente vai, a gente tem que incentivar, lógico que não vai dar espaço, não vai brigar com ele, não vai provocar, né? Não é aquele médico que vai falar assim, sai daqui, né? Não é assim. Porque aí ele vai estar dando o que ele quer também. Ele quer uma atenção, não importa qual atenção. Tá certo? Podemos se valer também de um espírito capacitado para poder evocar aquele espírito ali que tá tentando perturbar o grupo com a intenção de melhorá-lo, com a intenção de explicar para ele o trabalho, de evangelizá-lo. Pode. Se ele vai atender ou não, isso é do livre-arbítrio dele. Mas a gente, como grupo mediúnico, a gente tem que fazer isso. Então, o Allan Kardec já coloca para a gente. Então, ele vai enfatizar o quê? Essa abordagem que eu falei aqui, né? Da calma, da paciência, da tranquilidade, que é tudo isso que a gente tem que ter, inclusive, como médium, né? Lembra, a gente também vai reconhecer um bom médium, fazendo, né, um paralelo com a frase, né? Também sendo um bom cristão. Tá certo? Então, assim, ele tem que ter esse controle emocional. Ele vai ser testado também. Deus permite também para testar como estamos, qual está sendo a nossa postura e posição perante o trabalho mediúnico. Então, os médios são testados o tempo todo, não é fácil ser médium, tá certo? E a gente tem que colocar, ou seja, tudo isso que a gente aprendeu no próprio Evangelho, vamos colocar agora em prática, a começar com esse irmão desencarnado, esse espírito que está tentando tirar a nossa paciência, mas ele não pode conseguir. Pelo contrário, temos que conseguir, inclusive, fazer com que ele também se melhore. Agora, com a Gênese, em 68, nessa grande obra, o Allan Kardec já traz para a gente muito mais informações sobre o fluidismo, ou sobre a teoria dos fluidos. A ciência espírita já está um pouquinho mais madura em seus conceitos, e também vai falar sobre a evocação, falando sobre a variedade de espíritos que podem ser evocados em todos os estados, como que acontece esse choque elétrico, né? Agora o Allan Kardec trazendo a figura do pensamento, que os espíritos se comunicam através do pensamento, então é o meu pensamento que vai evocar, né, em nome de Deus, aquele espírito. Então ele vai já trazer esse conceito um pouquinho mais desenhado, um pouquinho mais científico, tá certo? Continua defendendo, o Allan Kardec não muda essa posição, ele continua defendendo a importância do processo de evocação também, como forma de conhecimento, principalmente do mundo espiritual. Imagina, o André Luiz veio através de uma comunicação espontânea, né? Nós sabemos já da história da relação dele com o próprio Chico Xavier, mas olha quantas informações, né? Agora, sem entrar no mérito se isso bate ou não com os princípios do espiritismo trazido pelo Allan Kardec, mas olha, independente disso, né? Mas olha quantas revelações, quanto conhecimento sobre esse mundo espírita ou mundo espiritual nós temos só do André Luiz, né? Como nós chamamos ele para o nosso grupo de estudo hoje, né? Então, assim, só por ele. Fora os outros
né? Fora isso, é lógico, tem a própria influência dele, tem a própria evolução moral dele, tem a forma como a gente percebe, né? Só a gente, por exemplo, se imaginar, estamos todos em uma festa, por exemplo. Quem perguntar para mim como foi a festa, eu vou contar de um jeito. A Graça vai contar do outro. A Denise vai contar do outro. São percepções diferentes, estavam no mesmo ambiente. Mas como a festa me tocou, às vezes é diferente como tocou a Denise, por exemplo. Tá certo? Então, assim, só que não deixa de ser várias percepções, que é o que o Allan Kardec trabalha na obra O Céu e o Inferno, não, que uma percepção vai casando com a outra, não deixa de ter o seu valor. Né? Então, pelo processo de evocação, né, por exemplo, posso evocar, e isso existe, né? Apesar do Allan Kardec, gente, não ter, por exemplo, é possível evocar, não sei se você sabe, é possível evocar, tá na própria Revista Espírita, não trouxe isso aqui, mas estou lembrando agora, evocar espíritos que ou encarnaram ou se encontram ainda encarnados em outros mundos. Lógico, é uma complexidade fluídica grande. Não é igual fazer uma ligação antigamente para o exterior. É grande, tá? É complicado, mas não é impossível. E temos na Revista Espírita, depois eu vou pegar, vou colocar ali no grupo, com comunicações de espíritos de outros mundos, tá? Mas isso é muito perigoso. Lembra quando a Kardec fala? Tudo tem que ser muito examinado. Né? A gente vê hoje muita gente falando que está conversando com espíritos de outros mundos, de uma forma muito fácil, e não é assim, tem que tomar cuidado. Tá? Tem que tomar cuidado e fazer, tanto que o Kardec tem uma ou outra, inclusive, e fala de quanto isso é complexo, mas é possível. Agora, imagine que foi evocado, tá? Agora, e trouxe percepções de outros mundos. Um deles é o Chopin. Chopin não estava mais aqui, na esfera da Terra. E, né, inclusive, ele traz informações da própria natureza de outros mundos. Então, isso tudo são o quê? Informações. É a percepção dele? É uma verdade absoluta? Não. Mas é uma percepção dele que pode ser levada em conta. É como ele percebeu. Né? Então, a gente traz essas informações. Outras informações que nós temos de espíritos, trazendo mais ou menos à moda o André Luiz, falando sobre cidades espirituais. Aí sim, cidades espirituais ligadas ao nosso planeta Terra. Né? Mais ou menos. Então, aquelas pessoas que dizem que Allan Kardec nunca, nós até já trouxe esse estudo aqui, né? Nunca falou sobre cidades espirituais, é mentira. Falou, está na Revista Espírita. Tá? Não, ele não colocou nas obras básicas, como a gente entende, mas está lá. Onde ele vai trazer espíritos trazendo informações muito parecidas com o que o André Luiz coloca, de construções de casas, flores, plantas, animais. Entende? Então, assim, como que a gente sabe disso? Porque a gente se comunicou com eles. Porque a gente teve um momento ali de conversa através do processo de evocação. Né? Então, assim, eu quero evocar um espírito X, e qual é a minha intenção? É boa. A minha intenção é obter informações, é obter instrução para que a gente possa avançar com a própria ciência espírita. Se a gente não tiver, se a gente tira, né, se a gente retira isso, a gente não tem avanço. Principalmente sobre o mundo espiritual. Se o nosso objeto de estudo é o espírito, eu preciso entender onde esse espírito toca, quando ele está encarnado e desencarnado. Então, é isso que o Allan Kardec fez para nós. E não sei porquê, né, infelizmente, a gente retirou isso. Precisamos resgatar essas questões. Aqui, ó, na própria Gênesis, né, quando eu já comentei aqui também sobre a aparência dos espíritos evocados, né, que normalmente eles se apresentam com a mesma aparência física, né, que tinham em outras vidas, mas isso não é regra, eles podem, né, tem as suas diferenças. Falando sobre o processo obsessivo, então ele retoma de novo, né? Então ele está colocando aqui, de uma forma até mais madura, aqui na Gênesis, né, para a gente, o quanto, né? Ou seja, ele está agora falando, olha, gente, olha a importância que a evocação tem. Então não é desmérito, não é pecado, não é contra, né? Essa ideia que a gente tem de forma, né, que o telefone toca só de lá para cá. Não é só isso, a gente também pode devolver a ligação, tá? Então é isso que o Allan Kardec está falando. Olha quanta coisa, senão a gente não teria nem avanço. Vamos falar em avanço, vamos avançar mais um pouquinho aqui, pessoal, só para a gente
Só para a gente terminar, tá? E paramos aqui em 69, né, com a produção da própria Revista Espírita, porque realmente nós não tivemos mais, né, o Allan Kardec trazendo mais mensagens, muitas dessas mensagens que foi colocada na própria obra O Céu e o Inferno, trazendo, assim, recheado de mensagens de espíritos que foram evocados, que então a percepção deles, os conceitos, conselhos que eles dão também, né, junto com a própria percepção, olha, eu passei por isso, eu fiz isso, né, falando assim, olha, se você seguir esse caminho, você, né, aposto que sua vida espiritual vai ser um pouquinho melhor, porque a minha não foi. No próprio Céu e Inferno está recheado, né, de espíritos que já conseguiram uma condição espiritual maior, porém relembram, vem trazer o seu exemplo que não foi fácil eles passarem, né, entre aspas, por esse vale. Então vai ter, né, quase todos, pessoal, quase todos os textos, né, quando a gente vai falar de mensagens, quase todas foram obtidas por evocações. Né, era um método muito utilizado, por isso que muitas pessoas falam assim, só foi utilizado na época de Kardec. Claro, né, e ainda bem, porque ele precisava entregar para nós essa ciência espírita. O que a gente não poderia, infelizmente, é ter parado com isso. Deixa eu ver, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Depois eu vou compartilhar, tá, pessoal, os slides. Depois, né, de novo, aqui é o Allan Kardec, né, falando, né, sobre as evocações, né, falando sobre aquele negócio do Moisés. Você vê que ele é meio bitolado com esse assunto, né, mostrando pra gente essa discussão moral também. Mas o foco aqui, né, é o que ele fala para nós, é importante porque a quantidade de informações e de conhecimento que os espíritos trazem quando eles são invocados é muito grande. E a gente não pode descartar. E vamos colocar isso como teorias, né, que podem ser totalmente levadas a sério. A gente pode validar essa teoria porque faz muito sentido com o que os espíritos que foram evocados estão trazendo para nós, né? Depois ele fala de novo, né, ele fala assim, gente, agora tentar proibir isso, né, ele fala assim, olha, falar que é como se ele estivesse, ele coloca assim, né, como se estivesse falando de algumas historinhas, como o lobo mau, que vai assustar a criança. A gente tem que crescer enquanto humanidade, sair dessa infância. Só porque o padre falou, só porque a igreja falou, eu não posso praticar, né, então temos que realmente, né, pensar, né, olha, não podemos falar assim, ele fala assim, igual o adulto que ainda acredita em uma personificação do mal, colocado aqui entre aspas como o demônio, o diabo, né, eu até imagino o diabo falando assim, olha, entre aspas, tá, pessoal, brincadeira, não quero nada a ver com isso, né, isso é uma criancice sua, sei que não quis pensar, né, não quis agir com lógica, não tem nada com a sua incapacidade, com a sua pouca evolução, né, mas é mais ou menos isso que o Kardec está trazendo aqui para nós. Estou passando que, sim, são informações que ele já trouxe para a gente, que ele só está colocando na própria Revista Espírita. Esse resumo, pessoal, agora eu fiz um resumo assim, dos grandes temas, né, dos grandes subtemas que o Allan Kardec trouxe para nós né, nessa grande viagem que fizemos aqui. Né? Então, o Allan Kardec vai enfatizar a importância da evocação, então aquela resposta à pergunta orientadora, se pode evocar? Sim, com certeza. Porém, eu preciso de bons médios para isso, eu preciso de bons doutrinadores ou evocadores, até porque, né, se eu não tiver esse médio que consiga se afinar, que consiga trabalhar com esse processo de evocação, não vai dar certo. Né, eu vou ter qualquer outra coisa, menos o processo de evocação de acordo com os parâmetros que o Allan Kardec quer para nós. Outro item que nós aprendemos também, sobre a liberdade de escolha dos espíritos. Os espíritos, eles podem querer se comunicar com a gente ou não. Né? Então, eu posso ligar para ele. Se ele vai atender o telefone, é outra coisa. Tá? Ele pode não ter interesse, não ter vontade, ele pode não conseguir, ele pode estar ainda em uma perturbação espiritual muito grande e ele não vai conseguir nem ouvir o telefone tocando, tá certo? Então, assim, são muitas circunstâncias que podem impedir realmente, não é a culpa do médium, ele está ali, ele é um bom médium, ele está preparado, mas nem sempre isso vai acontecer, né?
a identidade do espírito, né, que nós conversamos. Falou, né, o Allan Kardec reafirma para a gente a dificuldade que nós temos em reconhecer a identidade de fato daquele espírito, porém, a gente não pode ficar preso nisso, não podemos ficar bitolado nisso, porque o que nós temos que avaliar a forma como esse transe mediúnico aconteceu, como essa comunicação aconteceu e qual foi o conteúdo, ou seja, a produção mediúnica. Isso sim é importante, certo? A influência moral, né, que permanece aqui como a grande cereja do bolo em todos os textos de Allan Kardec, falando que o estado moral, tanto do médium quanto do grupo mediúnico e também do espírito, vai influenciar na natureza e na forma desse processo mediúnico, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero evocar o meu anjo da guarda, não, vamos colocar um espírito mais evoluído, né? Não querendo desmerecer meu anjo da guarda, tá? Se ele estiver aqui. Vamos colocar um espírito de luz mesmo, tá? Temos que evocar um espírito que tem um trabalho maior, vamos colocar, tá? Eu preciso ter uma afinidade fluídica. Para que eu tenha uma afinidade fluídica, eu preciso atribuir uma qualidade moral, inclusive. Então, se eu sou uma médium que não trabalho pela minha evolução moral, para o meu aperfeiçoamento moral, dificilmente eu vou servir como ponto de suplemento, ele não vai me atender. Né? Ele vai falar assim, olha, desculpa, mas você não tem qualidades para que eu possa, inclusive, ter interesse também de vir a nós, a mim, né? No caso, a nós, tá? Eu me coloquei assim, só como exemplo, até porque espíritos de uma mesma natureza, e vamos chamar isso de quê? De afinidade, de padrão vibratório, como a gente quiser chamar, tá? Isso influencia, tá certo? Isso inclusive, na natureza da própria comunicação, naquilo que foi produzido. A finalidade educativa tem que voltar à evocação como qualquer outro trato mediúnico para o bem, visando o aprendizado mútuo, o crescimento espiritual não só meu, mas de todos nós, tá certo? Por exemplo, um espírito de luz, né, como estou colocando como exemplo, o que está acontecendo? Ele não vai vir só para falar comigo, tá? Ele vai vir para falar com todos nós. Ele não vai perder tempo só para vir mandar mensagem para mim. Se vier, desconfia, não é, às vezes não é ele, tá? Então, assim, ele vai vir com um objetivo maior, ele tem muita coisa para fazer, a agenda dele tá lotada de coisa. Para ele perder, entre aspas, um tempo, para ele vir nos instruir, tem que vir para a humanidade, tem que vir para todos nós. Outra importância da própria vocação, a proteção espiritual, né? Quando eu estou evocando o meu anjo da guarda, a prece, quando eu estou fazendo uma prece ao meu anjo da guarda, eu já estou evocando. Pode não ter ali o transe mediúnico, mas é uma evocação quando eu estou pensando nele, quando eu estou pedindo a sua proteção. E lembra, eu tenho, né, o anjo da guarda, o espírito protetor, né? Ele é um espírito um pouquinho só mais evoluído que nós, definição dada por Allan Kardec, tá? Então, ele está além de mim, então eu preciso chegar nele, eu preciso chegar até ele. Como que eu chego até ele? Trabalhando a minha moral, trabalhando os meus pensamentos, vigiando e orando, né? E é o que o Cristo nos ensinou. E também com o estudo contínuo, né? O Allan Kardec coloca, não importa a posição que nós estamos aqui, que é o que nós ocupamos na casa espírita perante o espiritismo, perante a vida, tá? O estudo tem que ser contínuo, lembra? Amai-vos e instruí-vos. Então, essa é a grande regra. Tá? Então, até para que eu possa, eu quero trabalhar com a prática de evocação, eu quero me especializar nisso, eu quero estudar isso, eu tenho que ter um estudo contínuo. Tá? Ter um ambiente adequado, né? Ter esse ambiente adequado e tranquilo, para que possa ser feito a própria, né? Vamos, inclusive, ter um capítulo, um dos últimos capítulos, o Allan Kardec vai se preocupar em formatar isso, em materializar. Onde que eu posso trabalhar com a evocação? Onde que eu posso trabalhar com a faculdade mediúnica? Será que eu posso evocar na minha casa? Será que eu tenho que ter um centro espírita? Lembrando que ele não tinha esse conceito de centro espírita que nós temos hoje. Qual é o ambiente? Como que eu alimento esse ambiente? Como que eu cuido desse ambiente? Então, tudo isso, ou seja, quem vai participar, as pessoas que estão ali no ambiente, elas também contam, né? Até para poder, até pela essa troca fluídica, isso influencia sim, né? Então, falamos sobre o ambiente também. Esses encontros, essas sessões precisam ser regulares,
tá? Imagina se eu sou uma médica, eu vou um dia, faltam dois grupos mediúnicos, depois vou em outro. Isso para a equipe espiritual, né? Se tiver um médium assim, ou os médios forem assim, o grupo, infelizmente, está condenado ao fracasso naquele momento, porque não cria a atmosfera, não cria proteção, né? Então, o grupo tem que estar todo mundo em sintonia, todo mundo estudando junto e, principalmente, tendo uma frequência. Aqui nós estamos falando de grupo mediúnico, né? Por ser a nossa temática aqui. Mas isso, pessoal, em qualquer trabalho. Se eu sou um passista, eu estou trabalhando uma questão mediúnica também. Tá certo? Com uma troca ali com aquele. Eu tenho um compromisso com o meu grupo, eu tenho um compromisso com aquelas pessoas que estão ali para tomar o passe, tá certo? Então, assim, em qualquer, né, isso em qualquer esfera, né, em qualquer área que a gente trabalhe na casa espírita, né, como nós temos hoje, que é o que eles têm de fato, tá? Eu tenho que ter um compromisso muito sério com aquilo que eu assumo. Depois, as próprias, o Allan Kardec vai falar, né? Tudo tem um limite, né? Ou seja, o espírito que vem, por mais que ele seja um espírito evoluído, vai ter um limite em sua comunicação. Nem tudo ele vai poder falar. Seja por algumas imposições de leis espirituais, seja por projetos divinos, seja por questões, ele não vai conseguir comunicar. Não adianta. Eu vou evocar um espírito porque eu quero que ele me fale exatamente o porquê que a pandemia veio. Ele não vai falar. E se ele souber, ele não vai ter condições, a gente não tem ainda maturidade suficiente espiritual para poder receber algumas informações, tá? Então, e muitas vezes ele não sabe. Tem espíritos que não sabem. Não sei. A gente pode conversar do que eu sei, mas isso eu não sei exatamente, tá certo? Então, nós precisamos reconhecer. E como que a gente ganha essa maturidade? Através do estudo do tempo. Né? A gente não vai ficar indagando o espírito por qualquer pergunta, por qualquer coisa, porque a gente quer saber. Tá? Tem que ter além de estar atrelado a um objetivo sério e moral, né, temos que reconhecer que eles também têm os seus próprios limites. E depois a crítica racional, né? Não eu tenho essa postura lógica e racional que nós temos que ter perante todas essas comunicações recebidas, tá certo? Seja através da comunicação espontânea quanto a comunicação por evocação. Então, esse crivo, né, essa análise tem que ser total, né? Ela tem que ser aplicada em qualquer produção mediúnica, tá certo? Depois, né, um outro princípio, né, que o Allan Kardec que o processo de evocação traz para a gente, né, falando sobre o quê? Essa grande diversidade de espíritos, né, que habitam os vários mundos habitados, que é um grande princípio, um dos grandes corações, vamos colocar aqui, que nós temos da doutrina espírita. Lembra que eu falei, né, da possibilidade de se comunicar de espíritos que, inclusive, ou tiveram experiência em outros mundos, ou que estão atualmente estagiando em outros mundos? Isso prova o quê? Que existe realmente vida além do nosso planeta, né? E, né, ou seja, isso prova o quanto, né, mais um pouquinho, estamos, né, chegando mais um pouquinho, desvendando mais um pouquinho, entre aspas, esse mistério, mas vamos mudar a palavra, porque o Allan Kardec não gosta dessa palavra, né? Desvendando um pouquinho mais essa natureza da obra divina. O que mais? Traz evolução dos espíritos. Sabemos que os espíritos eles são diversos, têm evoluções diferentes, porque eu posso dialogar com eles através da evocação de diversas formas. Então, eles vão trazer as suas impressões, uns com mais conhecimento, outros com nem tanto. Então, isso prova que os espíritos, né, estão constantemente em evolução até chegar lá como espíritos, né, quando deixarem de ser errantes, né, quando deixarem de ser espíritos que precisam reencarnar, quando chegou no estado de pureza total, né. Depois, quando Kardec frisa, né, para a gente o tempo todo sobre a influência do pensamento, o pensamento aqui, né, fechando ali na Gênesis, o controle do pensamento, falando, olha, lembra da própria fotografia do pensamento? Tudo que a gente pensa, a gente irradia, a gente atribui qualidade a tudo ao nosso ambiente, a gente pode influenciar uma comunicação mediúnica, então muito cuidado com o nosso pensamento, e muito cuidado também com o pensamento daqueles que participam desse processo mediúnico, tá certo? Então, Allan Kardec vai frisar isso para nós também. E eu coloquei essas perguntas, pessoal, só para a gente
não precisa responder, só para a gente, como todo final do estudo, né, para a gente ter importância. Por que nós estudamos tudo isso? Né, fizemos esses 3 encontros, né? Por que é importante a gente falar sobre evocação? Né, que é um dos grandes temas, né, que boa parte não, uma minoria de espíritas, né, estão acordando para essa prática e pensar, por que paramos de evocar? Por que os nossos grupos mediúnicos, por que não instruímos, não adaptamos os nossos médios para esse tipo de técnica? Então só lancei essas 5 perguntas só para a gente pensar realmente, depois, se a gente quiser, a gente debate, né? Então, por exemplo, de que forma os princípios e orientações de Kardec sobre a evocação de espíritos podem ser aplicados na prática contemporânea, na prática espírita contemporânea? Como que a gente pode abraçar tudo isso, com muito mais informações que nós temos do que o século XIX, mas como que a gente pode colocar isso no nosso grupo mediúnico, né, ou na nossa casa? São perguntas que até a FEB tinha que refazer, né? Quais são os principais desafios e cuidados que a gente vai enfrentar, seja pesquisando, seja como teórico, seja como médium, quais são os desafios que a gente vai enfrentar ao a gente reincorporar essa prática espírita? Como a abordagem de Kardec, ela se assemelha ou ela vai ficar mais longe, né, de outras correntes que também trabalham com a mediunidade aí, lembrando aqui da Hora Encontro, né, trazendo as outras formas de trabalhar a mediunidade, que não é só o espiritismo que trabalha, como que a gente vai traçar esse diálogo, incluindo, inclusive, a evocação. Né? De que maneira esses conceitos, esses princípios de Kardec, né, sobre a evocação pode contribuir para um entendimento mais profundo da natureza da mediunidade e da vida após a morte. Né? Ou seja, ser médium, né, estudar a prática espírita, estudar essa ciência, não é só ir no meu grupo mediúnico e ficar 1h30 lá recebendo espírito. Tá? Então, assim, quais são os conceitos? Olha quanto conhecimento que o Allan Kardec tem para nós, o que ele vai fazer com isso? Ele deu a base. Agora basta a gente inclusive ele deu a base, inclusive, do movimento espírita como ele queria, e a gente meio que saiu da linha também. Né? E quais pensamentos, né, finais a gente pode ter sobre esses ensinamentos de Kardec, né, nesta área, né, né, ao passar do tempo, né, sem aquela desculpa, né, sem aquela bobagem da gente falar que Allan Kardec está ultrapassado. Pelo contrário, a gente não conseguiu nem atingir, né, a gente não tem nem a maturidade de movimento espírita que Allan Kardec queria para nós. Nós vamos estudar ainda esse ano, e trouxe até a própria viagem espírita, onde ele formata tudo, né, somente aquela mente do Allan Kardec fazer isso. Eu acho grandioso o trabalho dele. E como que a gente consegue se aproximar disso? Tá? Então, são essas questões, pessoal. Eu coloquei essa grande viagem que a gente fez, longa, né? Desembarcamos agora, né? E voltamos ao nosso século. E olha quanta coisa que a gente deixou para trás. Né? Então, e eu trouxe isso porque a gente debateu bastante, né? Desde a aula lá do professor Césio, que nós tivemos lá em setembro do ano passado, onde muitos, né, ainda tem muita resistência no movimento espírita contra a evocação, e muitas vezes, infelizmente, por desconhecimento, né, de não ter tido esse trabalho, essa tarefa de trazer para nós, né, essa passagem, porque realmente, né, eu pelo menos não achei, durante essa viagem que eu fiz, em uma linha onde ele fosse contra a evocação. Né? Então, aquela grande pergunta, pode se evocar? Pode. Só que, lógico, tem um monte de condições que nós vimos. Assim como tem um monte de condições quando nós estamos falando também daquela comunicação espontânea, clássica, que é essa que a gente, pelo menos, aprendeu, né? Dominar e lidar muito bem com ela. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de falar? Oswaldo, se você quiser também falar alguma questão para nós. Alguma pergunta? Pessoal, na semana que vem, tá? Nós vamos adentrar o próprio capítulo 25. O Oswaldo vai trazer para a gente, vai trabalhar os próximos encontros aí, realmente, com a edição legítima, né, que nós temos da obra, né, por isso que eu nem trouxe aqui, fiz somente alguns apontamentos da primeira edição,
onde isso cresceu, né, esse capítulo cresceu um pouquinho, e o Oswaldo vai começar a trabalhar com a gente na semana que vem, tá certo? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, podemos encerrar? Alguém gostaria de fazer a oração? Isso se ninguém quiser comentar alguma coisa, tá, pessoal? Oi, Ana. Posso fazer? A oração? Isso. Por favor, então, por favor. Senhor Jesus, mestre amigo querido, obrigada, Senhor, por mais essa aula, pela Ana, pelo Oswaldo, por todos os seus amigos que estamos aqui reunidos, por todos os encarnados e desencarnados, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, que tenhamos uma noite maravilhosa, uma semana abençoada. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa Muito noite obrigada, pessoal, pela companhia de todos. Obrigada, Uma Ana. ótima semana. Boa noite. Boa Até noite a semana que todos. vem. Boa noite. Boa noite Deus abençoe a a todos. todos. Ótima semana. Amém. Ótima semana. Boa Obrigada, noite. Oswaldo, pela presença. Obrigada. Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.